Boa noite, boa noite, boa noite. O meu cabelo todo bagunçado. Fala, galerinha! Tudo certo? Boa noite, dona Marcela. Aí, ó, já tá por aí. É isso aí, meu povo. O pessoal vai chegando, o pessoal saiu pra jantar, né? Fazer aquele ranguinho, agora tá chegando de volta. É isso? Bora lá? Galera, ó, vamos começar porque sabe como é que é, né? Não temos aquele tempo todo, então vamos usar o tempo que a gente tem, tá? Então vamos tocar aí dentro nesse nosso tempo aí que a gente tem disponível, tá? Galera, então, ó, nosso aulão hoje, a CAF aí, a gente vai entrar dentro de geografia física. Como a gente teve que selecionar algumas coisas para fazer geografia física, eu escolhi climatologia. E não é por acaso que eu escolhi climatologia. É muito por conta das questões das transformações não, das mudanças climáticas, né? Então, da relação das mudanças climáticas que são importantes aí para essa prova, e eu acho que vem coisa aí esse ano nessa prova do meio de ano sobre a questão das mudanças climáticas, sobretudo El Ninho, tá? Então vamos falar aí dessas questões na sequência, tá? Antes seguinte, ó, questões sobre o clima, né? Então vamos lá, ó, primeira coisa, climatologia vai estudar aí a atmosfera, né? Então, a atmosfera é a parte gasosa que envolve o planeta. Ela é formada por vários gases próximo à superfície, aqui próximo de nós. O gás em maior quantidade, a CAF já perguntou isso, tá? O gás em maior quantidade é o nitrogênio, né? Seguido do oxigênio, depois o argônio. E aí outros gases, tá? Então outros gases ali que vai ter de tudo, né? Desde vapor da água até ozônio, enfim, outros gases em geral ali, dióxido de carbono, monóxido de carbono, enfim, todos esses gases vão estar nesses outros gases, tá? A atmosfera é dividida em camadas, lembrem aí dessas camadas, então, troposfera, a primeira, né, mais ou menos até uns 12 quilômetros, todos os fenômenos meteorológicos ocorrem ali, até 12 quilômetros de altitude, né? Então lembre de chuva, vento, nuvem, né? Esses fenômenos todos vão ocorrer até 12 quilômetros de altitude. Acima disso, a gente entra na estratosfera. Na estratosfera é uma camada já bem mais alta, né? Fica entre mais ou menos 13, 14 quilômetros mais ou menos até 50, e é onde nós vamos encontrar a camada de ozônio, né? Então a famosa camada de ozônio está na estratosfera, tá? Depois a mesosfera, que é a camada do meio. Ali não tem muita coisa que a gente fale, só uma camada muito fria, né? Essa camada mesosfera pode chegar a mais de 190, 180 graus negativos ali. Essa camada aí, ela é uma camada onde as famosas estrelas cadentes vão aparecer, que não é estrela, não é cadente, né? Então, duas mentiras. Ela, na verdade, são meteoritos que entram na atmosfera da Terra e eles vão provocar aí uma reação naquela área ali onde gera esse rabo do meteorito que aparece ali com né, uma luz, né, que a gente vê daqui. A termosfera, que é a camada mais superior, ela vai mais ou menos aí de uns 80 a 600 quilômetros de altitude. Essa termosfera é maior, íons livres em grande quantidade, que vai gerar aí uma retenção de calor elevada, é bastante quente essa termosfera aí. Na termosfera a temperatura pode subir acima de 900 graus, né? Então, só que, claro, ela não tem o mesmo sentido daqui, 900 graus, porque é muito rarefeito, né? Então não tem mesma forma de sentir ela daqui. E depois a exosfera, que é o contato de fora, o contato com o espaço, né? Lembra que ali tem um satélitezinho, né? Os satélites, eles ficam em órbita na Terra entre a termosfera e a exosfera. A maior parte está na termosfera ali, que é também chamada de ionosfera, tá? Então, só para a gente lembrar essa parte aí de camadas, para se caso cair alguma coisa, tu lembra, tá? Eu não acho que vai cair por aí.
Mas de qualquer forma a gente revisou, tá? Outra coisa, tempo e clima, né? Tempo meteorológico e o clima, duas coisas que também já caíram em prova da UDESC, tá? Então também já caíram na prova na UDESC, da ACAF, já caíram na prova, eu tô com a UDESC na cabeça. Estava conversando com um aluno agora do, do meu aluno meu, que tava, ele vai fazer o desk, daí eu tava falando com ele, ficou com o desk na cabeça. Mas é a CAF, tá? Então, já caiu na CAF também a relação do tempo e clima, né? Então, isso aqui também já caiu em prova aí. Tempo meteorológico é o estado momentâneo da atmosfera. É como a atmosfera está agora. Então, pode estar chovendo, pode ter sol, pode ter vento, pode ter calor, pode ter frio. Então, esse é o momento da atmosfera agora, como ela está agora. Clima, galera, já é algo mais amplo, né? É uma amplitude maior. Ela vai ser, na verdade, uma sucessão de comportamentos relacionados ao tempo, né? De um determinado lugar, de uma determinada região, que vai gerar, então, essa sucessão, um padrão. hum? Um padrão de relação. Esse padrão de sucessões de tempo em um lugar é que nós chamamos de clima. Mas atenção, para eu dizer a característica de um clima, tal, eu preciso de 30 anos de análise daquele tipo climático, tá? Então não é simplesmente achar que o cara vai chegar lá e vai dizer assim: ah, não, olhei o clima aqui, o clima não sei o quê. Não, o clima, eu preciso de 30 anos aí de análise para chegar à conclusão de como é o clima de um lugar, tá? Então, se a gente for falar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tem um clima subtropical. É a característica média dos últimos 30 anos é de que você tem uma chuva bem distribuída em todas as estações do ano e vai ter verões mais quentes e invernos mais frios. Característica do mesotérmico úmido de Santa Catarina, tá? Então é uma característica. Agora o tempo hoje pode estar mais frio, amanhã mais quente, pode estar chovendo, pode estar, né? Então vai mudar dessa forma, tá? Então lembrem dessa condição. Bom, dentro da condição de clima, galera, olha só, elementos e fatores, tá? Outros campeões de prova aí, tá? Elementos e fatores do clima. Lembra deles? Elementos do clima são três, tá? Temperatura, umidade atmosférica e pressão atmosférica. Galera, esses três caras aqui, ó, é com eles que todos os tipos climáticos são formados, tá? Então, sem exceção, todo tipo climático ele vai estar relacionado com tempo, umidade e pressão atmosférica, tá? Então, qualquer condição, se estiver chovendo, se estiver fazendo sol, se estiver ventando, se estiver sem vento, se tiver a atmosfera mais úmida, mesmo tudo. Tudo isso tem a ver com temperatura, umidade e pressão, tá? Então todos eles vão estar aqui relacionado com a condição do tempo, tá? Qualquer tipo de tempo é montado por eles. Os fatores climáticos estão ali no canto, eles vão bagunçar um ou outro desses elementos, tá? Eles bagunçam os elementos. Por exemplo, latitude, né? O primeiro fator climático. O latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, maior são as temperaturas, recebe mais radiação. Quanto mais distante do Equador, menor as temperaturas, recebe menos radiação. Então tu vai ter ali uma variação muito grande ali da temperatura. Tá? Então a temperatura vai variar com relação à latitude. Tá? Altitude, conforme a altitude também, a gente tem aquele valor, né? Mais ou menos a cada 1.000 metros que tu sobe de altitude, tu muda em torno de 6 graus e meio a temperatura. Né? Então a temperatura diminui 6 graus e meio a cada 1.000 metros de altitude, aproximadamente. Tá? Então isso vai provocar então uma mudança de temperatura, também de umidade, porque quanto mais alto na atmosfera, menor é a concentração de umidade, então vai mudar a umidade. A altitude também vai mudar a pressão, quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Então isso vai acabar alterando a condição climática ali, tá? Ou de tempo. O relevo também, o relevo ele pode facilitar ou dificultar a movimentação atmosférica, tá? Então, o relevo ele pode facilitar a movimentação das massas de ar ou impedir essa movimentação. Então, ele altera as condições aí básicas de clima, tá? Maritimidade e continentalidade, galera, isso aqui muita atenção, tá? Isso aqui muita atenção que muita gente aqui, ó, acaba se equivocando na hora de responder questões sobre isso, tá? Então vamos lá, presta atenção numa coisa aqui.
Maritimidade e continentalidade. Maritimidade é proximidade com grandes massas de água, tá? Que em geral, a gente vai falar de mar, até o nome já diz é maritimidade, né? Mas não necessariamente é, massa de água, tá? Mas é mar, tá? Pode ser grandes massas de água, grandes rios, né? Amazônia, por exemplo, na região amazônica, tu tem uma maritimidade, não é mar, né? É rio, né? Então, grandes massas de água. O que que essa maritimidade provoca? Veja bem, quando tu está perto de uma grande massa de água, como o mar, por exemplo, tu vai ter uma maior quantidade de água dispersa na atmosfera. Água na atmosfera, galera, é regulador térmico. Ela ajuda a regular a temperatura. Então, ela diminui a amplitude térmica. Lembra que a amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a temperatura mínima, né? Então, isso é amplitude térmica. Quando tu tem uma maritimidade mais próxima ao mar, essa amplitude térmica diminui. Tu vai ter, por exemplo, aqui em Santa Catarina, tu vai ter verões quentes e invernos frios, né? Mas no litoral, tu vai ter verões menos quentes e invernos menos frios no litoral. Então tu vai ter uma amplitude térmica maior. Lá no oeste, que está distante do mar, a gente vai ter uma amplitude térmica maior, porque é continentalidade. A gente está distante das grandes massas de água. Então tem menos água na atmosfera, o que acaba provocando uma diminuição, uma ampliação dessa. Ampliação ficou ruim. Um aumento da amplitude térmica, tá? Ou seja, uma maior diferença entre o calor e o frio. Tá? Então acaba tendo essa variação de amplitude térmica. Então lembra, maritimidade, amplitudes térmicas menores, continentalidade, amplitudes térmicas maiores. Tá? Então nesses dois casos aí. Correntes oceânicas também é outra coisa que de vez em quando aparece em prova aí, correntes oceânicas, correntes marítimas é o seguinte, ó, todo lugar onde no mar passa uma corrente quente, em geral tu tem mais chuva no continente, no litoral. Tá? Chove mais no litoral. Então, correntes quentes, mais chuva no litoral. Já a corrente fria provoca tempo mais seco no litoral, diminui as chuvas litorâneas, tá? Então, onde tu passa, por exemplo, aqui na América do Sul, a corrente de Humboldt, que passa no sul do Chile ali, é uma corrente fria. Essa corrente provoca tempos mais secos no litoral do Chile, inclusive um deserto, né, no norte do Chile. A mesma coisa acontece na porção atlântica do continente africano, né? Então, no oeste da África, tu vai passar ali a corrente de Benguela, no sul, próximo ali, vai formar o deserto da Namíbia e do Kalahari, na região sul do continente africano, né? Então, as correntes oceânicas têm a ver com isso. Ao contrário, as correntes quentes provocam mais chuva, é o caso do clima brasileiro, né? O litoral brasileiro, a gente tem a corrente do Brasil, é uma corrente quente, que vai fazer esse movimento da água do Equador em direção ao sul, e aí vai acabar gerando mais chuva no nosso litoral. Tá? E por último, as massas de ar, tá? Que são de longe as mais importantes. Massas de ar são grandes blocos atmosféricos que vão se movimentar e vão carregar suas características por onde eles passam, né? Então vai levando as características dele por onde eles passam. Então as massas de ar pode ser quente, pode ser fria, pode ser úmida, pode ser seca e elas vão carregando essas características para onde elas vão. No Brasil, só para a gente lembrar, lembra que no Brasil são 5 massas de ar que atingem o Brasil, tá? Duas delas perto do Equador, duas equatoriais, as duas muito quente e muito úmida, porque são equatoriais, né? Então, muito quente e muito úmida, então as duas com muito calor e muita chuva. Duas tropicais, uma oceânica, que é a tropical atlântica, que é úmida, traz umidade do mar e joga para o litoral, e a tropical continental, que se forma na região do Chaco, sobre o Paraguai ali, e é uma massa seca que atinge o centro-oeste, às vezes oeste de Santa Catarina também, dependendo do ano, né? Ali. E por último, a mais popular em prova, né? A massa polar atlântica, né? A massa fria, que traz isso que a gente chama de frente fria, né? Que traz aí essas massas de ar frio, essas massas polares que chegam para nós aqui no nosso inverno, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Às vezes chega até o Rio, enfim, né? Que é a massa polar atlântica. Tá? Então aí as massas de ar que atuam no território brasileiro são 5: duas equatoriais, duas tropicais e uma polar. Tranquilo? Bora lá. Então olha aqui, cara, aqui tem, ó,
Tá resumidinho, por causa da aula, resumido, mas tem bastante coisa importante aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Elementos do clima e manifestação, tá? Então a gente consegue ver os elementos do clima na nebulosidade, no nevoeiro, no orvalho e na geada. Então aqui tem uma relação de temperatura e umidade, tá? Temperatura e umidade. Então, por exemplo, a nebulosidade, o nevoeiro, a neblina, na verdade, é quando tem uma variação de temperatura, diferença grande de temperatura entre a atmosfera e o solo, tá? Então o solo resfria mais rápido, a atmosfera permanece mais quente, acaba condensando a água que tem na atmosfera e acaba provocando então o nevoeiro, que é uma nuvem baixa, nevoeiro, neblina, cerração, tudo a mesma coisa, tá? Mais baixa. Quando na noite, né? Durante a noite, quando as temperaturas começam a baixar dos objetos, coisa e tal, a umidade que está no ar, ela acaba batendo nos objetos com temperaturas diferentes e condensando a água. Então, deixando uma umidade nesse objeto. Pode ser na janela, pode ser no carro, nas árvores, né? Isso nós chamamos de orvalho, né? Então, o orvalho é a condensação da água da atmosfera na superfície. E se essa água estiver num dia muito frio, ela vai congelar. E aí é a geada, né? Então, a geada é quando a água da atmosfera congela sobre os objetos, né? E as plantas aí nesse caso, tá? Precipitação. O que que precipita da atmosfera? O que que vai cair da atmosfera? Só três coisas, ó. Chuva, neve, granizo. Essas três coisas precipitam. Cada um numa condição especial, né? Ó, a chuva tem a ver aí com a chuva convectiva, orográfica, frontal. Você deve lembrar disso, né? A neve aí, os cristais de neve, então vão precipitar também, né? A partir de uma condição específica de temperatura e umidade do ar, né? Não é qualquer frio que vá nevar, tu precisa ter uma condição de umidade específica, né? E o granizo, né? O granizo é gelo que precipita, principalmente em formação de nuvens cumulonimbus, que são aquelas nuvens grandonas, né? De chuva de verão, coisa e tal, que vai ter uma variação de temperatura muito grande dentro dela. Isso provoca o congelamento rápido da água e isso provoca então esse granizo, tá? Vento, galera. Vento é o seguinte: vento, gente, é a movimentação superficial do ar, tá? O vento, gente, tu tem que lembrar o seguinte: dinâmica dos ventos, ali, número 6 agora, tá? Dinâmica dos ventos. Os ventos, eles vão se movimentar sempre, sem exceção, da alta para a baixa pressão, tá? Sempre. Ele sempre se movimenta da alta para a baixa pressão. Então, o movimento do vento é sempre por diferença de pressão, né? Então, o vento é o ar se movimentando por diferença de pressão atmosférica, tá? O ar se desloca, então, sempre do que é mais alto, onde está pressionando, né? Então, a alta pressão pressiona sobre a superfície e esse ar se movimenta em direção a uma região que é baixa pressão. Isso vai formular o número 7, que são as grandes circulações atmosféricas do planeta, né? Então, as grandes circulações atmosféricas do planeta. E forma ali o que a gente chama de células de circulação de ar, né? Esses movimentos globais de vento, né? Então, célula de Heidel, que é a mais famosa, que mais cai, é aquela que movimenta o ar dos trópicos em direção ao Equador, provocando um grande sistema de baixa pressão no Equador, né? Então, o maior sistema de baixa pressão do planeta, que é sobre o Equador, que a gente vai chamar de ZECIT, que está aqui do lado, ó. Zona de Convergência Intertropical, já falo dela, tá? Então aqui, ó, a gente tem o que a gente chama aí de célula de Heidel, tá? Então, bem importante. Depois tu tem a célula de Ferrel, que são as regiões tropicais, né, que vão dispersar o ar em direção as regiões dos círculos polares, né? Então, o ar tropical também vai em direção aos círculos polares, formando também um outro sistema de baixa pressão aqui, ó, nos círculos polares, que são os zonas de convergência extratropicais, tá? Fora dos trópicos. Então, são menores, né? Uma menor pressão, uma pressão baixa mais baixa, né? Então não tem uma influência tão grande quanto a ZECIT, que vai influenciar o clima do planeta todo, mas também são baixa pressão. E por fim, os polos são sistemas de alta pressão. Então, basicamente, o que a gente tem no planeta? Equador, sistema de baixa pressão,
Então, baixa pressão, lembra, é tempo instável, é chuva, o ar sobe em baixa pressão, provoca chuva, tá? Então, é sistema de baixa pressão. Onde o mar desce, onde o ar é descendente, então pressiona sobre a superfície, aumenta a pressão, dispersa ar, não tem chuva. Então, onde tem alta pressão, que são sobre os trópicos, tu tem menos chuva, tá? Então, tempo mais estável. Onde tu tem baixa pressão, o ar sobe, então tu tem o tempo instável, tá? Na linha do Equador, a gente tem a maior instabilidade de tempo que a gente conhece. Por isso que forma a Zecite. A Zecite é uma área de convergência, né? Aí intertropical que está relacionada então aqui com essa região equatorial, tá? É uma faixa enorme de baixa pressão que dá volta ao planeta todo, provoca aí chuvas, convergem nela o que a gente chama de ventos alísios, né? Então os ventos alísios chegam nela, provocam uma baixa pressão, esse ar sobe e provoca uma nebulosidade de chuva. Então muita chuva aí na região da Zecite, nessa área aí. Tudo bem? Na sequência, a gente tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, ó, que pode aparecer, a zona de convergência do Atlântico Sul, tá? ZCAS. Às vezes aparece, tá? É um corredor de umidade que se forma entre a Amazônia e o Atlântico Sul. Então, uma troca de umidade entre a Amazônia e o Atlântico Sul. Atua principalmente centro-oeste, sudeste e parte da Amazônia. Esse sistema transferindo umidade, provoca chuvas prolongadas e bem distribuídas durante o ano entre esses lugares. Então, tu tem um sistema que corre o Brasil que vai fazer essa movimentação, né, de ar e de umidade entre a Amazônia. Os famosos, né, rios voadores, né? São os famosos rios voadores amazônicos aí, a redistribuição desses jatos de baixa altitude, né? Distribuição de água em jatos de baixa altitude que saem da Amazônia e distribuem água para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul do Brasil e até para outros lugares. Também faz parte desse sistema aí de troca de umidade na atmosfera, tá? Então aqui, galera, bem importante, tá? Fica ligado aí. Bom, olha só, aqui a gente tem, eu botei aqui, embora sincero, eu acho que isso não cai, tá? Eu acho que não cai, tá? Mas de qualquer forma eu botei aqui. Fiz um resuminho para ti aqui rápido sobre os principais tipos climáticos do planeta, tá? Eu tenho a impressão que cai Brasil, tá? Mas vamos lá, o planeta tá aqui. Então, ó, equatorial que a gente tem no Brasil, muita chuva, muita umidade, a gente tem alta umidade, muita chuva mesmo, né? Então a gente vai ter pequena amplitude térmica, não vai variar muito a temperatura também, né? Elevado o ano todo, região equatorial no mundo, tanto no Brasil, né, na América do Sul, na África e na Ásia, tá? Clima tropical, então as latitudes ali em volta de 20 a 30 graus de latitude, né? Essas regiões tropicais, elas vão ter características de ter 20 a 30 não, entre 15 e 20 graus, né? Elas vão ter características de ter temperaturas elevadas quase o ano todo, mas duas estações diferentes. Uma que chove muito, que é o verão, e uma que chove pouco, que é o inverno, tá? Semiárido, temperaturas muito altas o ano todo, a diferença é que as chuvas são escassas. Chuvas, pouca chuva e a chuva concentrada numa época do ano, que normalmente é o verão, tá? Então vai chover pouco e vai chover no verão, tá? Semiárido, tá? Que é o caso do sertão nordestino. Subtropical, né? Ou essa condição aí é muito parecido com o temperado. O subtropical é um clima de transição, fica ligado nisso. Ele é uma transição entre o temperado e o tropical, né? Ele está no meio dos dois. Então ele tem aí as 4 estações do ano. Embora essa definição não seja tão bem definida, né? Quanto o temperado é bem mais definido as estações do ano. Basicamente, o subtropical a gente vai ter mais uma época mais quente e uma época mais fria. É o caso do nosso aqui, né? Então, chuva distribuída ao longo do ano, invernos mais frios e verões mais quentes, tá? Desértico, grande amplitude térmica, grande variação de temperatura diária, tá? Então, a temperatura vai variar muito durante o dia, né? Tendo dias muito quentes e noites
muito frias, né? Isso acontece pela falta de água, falamos agora há pouco disso, né? Falta de água, então, como tu não tem água para regular a temperatura na atmosfera, a atmosfera tanto ganha temperatura muito rápido quanto perde temperatura muito rápido, tá? Pouquíssima chuva, vegetação bastante escassa também por conta de pouca chuva, tá? Mediterrâneo, né? E sul da Europa, norte da África, oeste dos Estados Unidos, né? O sul da África do Sul também, alguma coisa na Austrália, um pouco no Chile, vai encontrar esse Mediterrâneo aí, tá? Então, verões quentes, invernos quentes e secos, verões quentes e secos, invernos frios, né? Não tão frios assim, mas a menos, e úmidos, chuvosos, tá? Chove mais no inverno, né? Então, vegetação maquis e garrigues ali, né? As vegetações que vão aparecer nesse Mediterrâneo. Temperado, falamos agora há pouco, né? Definição dele, né? As estações do ano bem definidas, chuva bem distribuída o ano todo, assim como no subtropical, não tem nenhuma estação seca e vai ter uma característica de verões mais quentes e invernos mais frios, tá? Polar, clima bastante frio, então aí temperaturas mais baixas nas regiões mais extremas do planeta. O polar, seguido é classificado, galera, fica atento com isso, como desertos gelados, tá? Porque o polar é tão frio que toda a água que está nele está congelada, então não tem água em forma líquida nem em forma de vapor na atmosfera, o que acaba provocando aí uma atmosfera extremamente seca, tá? Em regiões polares, tá? O frio subpolar tem invernos longos aí, né? Onde tu vai ter ali essa período, né? De verões muito curtos, né? Então, onde a temperatura passa poucas vezes ali, poucos graus do zero, né? Então, bastante fria. E o frio de montanha, que na verdade não tem novidade nenhuma, né? O frio de montanha é o seguinte, ó, com a altitude vai diminuindo a concentração de água, vai diminuindo a concentração, a pressão atmosférica e vai diminuindo a concentração, a capacidade de reter calor da atmosfera. E isso vai acabar gerando uma diminuição de temperatura que a gente falou aqui. Então, quanto mais alto na montanha, a temperatura mais baixa, tá? Então, aqui, ó, geralzão, 10 tipos climáticos do mundo aí para você, tá? Aqui com mais cuidado, tá, galera? Aqui com mais cuidado. Aqui a gente tem aí os climas brasileiros, tá? Os climas brasileiros tem que cuidar mais, tá? Porque aqui pode cair na tua prova já nessa prova da CAF aí, tá? Então, ó, clima equatorial já falamos, muito quente, muito úmido, muita chuva, região amazônica. Tropical também já falamos, né? Clima muito quente, chuvoso durante o verão, seco durante o inverno, né? Temperaturas elevadas o ano todo, centro-oeste, sudeste, aí parte do nordeste também vai ter esse clima, tá? O semiárido lá em cima, número 5, né? Então, altas temperaturas, chuvas escassas, falamos agora há pouco nele concentradas no verão. Sertão nordestino, lembra que o norte de Minas também faz, botei ali, tá? Norte de Minas também, tá? Não esquece. Tropical litorâneo ou tropical atlântico, né? Ou tropical úmido, é tudo mesmo clima, tá? Tropical úmido, tropical atlântico, tropical litorâneo, tá? Então, isso do litoral quente e úmido, então bastante quente o ano todo, né? As temperaturas diminuem pouquíssimo no inverno, tem essa umidade, chuvas frequentes, então um clima tropical que chove mais, né? Então chove mais diferente do tropical típico que não chove no inverno, né? Ali chove o ano todo, tá? Então a faixa litorânea desde o nordeste até o sudeste. O clima tropical de altitude, número 3 ali, né, o tropical mais elevado, onde as temperaturas de inverno vão ser mais baixas, tá? Então, temperatura de inverno mais baixas ali durante esse período. Vai promover, inclusive, geadas nas regiões mais altas aí. Tu consegue na Serra do Sudeste, né, de São Paulo, ali do Rio, do sul de Minas, né, as partes mais altas, tu vai ter esse clima tropical de altitude. Lembra que ali tu pode achar até araucária, tá, galera? Não é floresta de araucária, mas tu por vezes tu encontra araucárias ali naquela região por conta dessa temperatura mais baixa.
E por último, o subtropical, que esse aqui tu tem que ficar com as butucas bem ligadas, porque a CAF adora botar, porque é o nosso aqui, né? Quando falo de Santa Catarina, a gente vai falar daqui a pouco, vai estar falando desse tipo climático aqui, tá? Então, galera, subtropical, estações do ano bem definidas, sobretudo, ó, uma estação mais quente, uma estação mais fria, tá? Então, basicamente é isso. Eu não consigo definir muito bem no clima subtropical, com muita característica, primavera e outono, tá? Então eles são dois períodos meio de transição, assim, e diferente do temperado, que é bem marcado, né? Outono e primavera bem marcado. No subtropical já não é tão marcado assim, tá? Invernos frios, com a presença de geadas e neve nos lugares mais elevados, né? Nos pontos mais altos da região, sobretudo no Planalto aí, né? Do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, tu vai ter essa característica, tá? Então aqui, ó, também outra coisa que pode estar na tua prova, tá? Galera, olha só, aqui, mano, aqui sim, ó, aqui a gente começa, né? A nossa aula é muito rápida, meu Deus. Duas coisas importantes aqui para a gente ver, tá? Então, eu vou terminar essas duas. Primeiro é clima de Santa Catarina, tá? Na semana que vem a gente vai falar só de Santa Catarina física, tá? Que eu acho que é por aí que vem, tá? Olha só. Santa Catarina, clima subtropical úmido, né? Ou seja, sem estação seca. Chove todas as estações do ano em qualquer lugar. A diferença é que a gente tem dois tipos climáticos em Santa Catarina, né? Pela classificação do Kippen-Geiger, que é uma classificação que vai botar essas letras aqui, a gente vai ter o CFA e o CFB, tá? CFB fica nessa área aqui, ó, mais escura. O CFA vai ficar nessa área mais clara, tá? Então o que que tu vai ter aqui, ó? CFA é mesotérmico úmido, sempre úmido, com verões quentes e com sempre chovendo e com verões quentes. Então tu vai ter aqui, ó, CFA, C, mesotérmico úmido, F, sempre úmido e A, verões quentes, tá? Então vai esquentar no verão, são as partes mais baixas do estado. Nas áreas mais altas do estado, que é aqui a meiuca, né, do Planalto, aqui nessa região da Serra, Serra do Mar, aqui pega uma parte da Serra do Mar, e aí pega também aqui a parte da Serra Geral. Então tu tem aqui o CFB, que está mesotérmico úmido, sempre úmido, porém verões mais brandos, verões não tão quentes assim, tá? Então essa questão dessa temperatura aí, desta variação, tá? Eu fiz aqui, galera, olha só aqui embaixo, ó, diferenças climáticas por região. Então, ó, botei aqui algumas regiões do estado e as características do clima e os destaques aqui, ó, delas para vocês, tá? Um resuminho aqui sobre Santa Catarina e a questão do clima em algumas regiões do estado, tá? Então atentem-se a ela aí, tá? Eu vou passar rápido porque eu quero falar de El Niño e Laninha, tá? Ó, mudanças climáticas, tá? É outra coisa que pode estar bem presente na tua prova aí da CAF agora, tá? As mudanças climáticas. Bom, mudança climática, galera, não tenha dúvida, tá? É um fator que está muito alto, muito. Se fala muito aí, falou muito esse ano, principalmente por conta de que a gente teve aí no final do ano passado, né? A questão da COP 30 aqui no Brasil, né? Então a gente falou muito aí, foi falado muito de transição energética. Então fica ligado em transição energética, ó. Então transição energética é o grande desafio atual da humanidade, né? Então eliminar o uso dos combustíveis fósseis, né? Que são os grandes não são os únicos, mas são os maiores vilões, né, das mudanças climáticas. Então, fazer essa transição para energias mais limpas, né? Então, nesse caso. Bom, o impacto aí das mudanças climáticas vão estar nos eventos extremos. Então, é o que a gente está vendo aqui, né, cara? E isso é muito Brasil, tá muito sul do Brasil aí. A gente teve uma enchente do Rio Grande do Sul em 2024 que foi histórica, né? Então, essa enchente, essa quantidade de chuva é um evento extremo, né? Então, em alguns lugares, que é o caso do sul do Brasil, a tendência de uma mudança climática é aumentar consideravelmente as chuvas para o sul do Brasil, tá? Então, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina deve ter uma quantidade muito grande de chuvas aumentada com mudanças climáticas, tá? Tu vai ter, claro, algumas outras questões aí envolvendo impactos sobre a economia, agricultura, crises, ó,
crises de saúde pública. Fica ligado uma coisa, tá? Nós estamos à espera de um grande El Ninho, tá? Toda vez que a gente tem um El Ninho, chove muito, muito no sul do Brasil. Quando chove muito em verão no sul do Brasil, a tendência é proliferação maior de mosquito da dengue, tá? O Aedes aegypti, que aí vai estar relacionado com o aumento das doenças, tá? Então, da transmissão de doenças, chikungunya, com dengue, né? Enfim, malária, em outros lugares do Brasil também, né? Então, uma quantidade enorme de doenças que estão relacionadas a essas mudanças climáticas que podem aparecer numa quantidade maior a partir do momento em que tu tem mais chuva, tá? Que é uma característica que a gente espera aí para os próximos meses, tá? Bom, e claro, não poderia deixar de falar para vocês aqui do El Niño e Laninha, tá? Então, claro, isso aqui é assunto altíssimo para esse ano, porque a gente está à espera aí de um super El Niño. O que que é o El Niño, né? O El Niño é o aquecimento anormal da água do Oceano Pacífico na região equatorial, tá? Então, a região equatorial do Pacífico vai aumentar a temperatura da água e essa temperatura vai influenciar a distribuição atmosférica sobre os continentes, né? A América do Sul que sofre muito com essa mudança do El Niño, tá? Nessa região. Então a gente vai ter aí, ó, uma condição de muita chuva. Ó o resuminho aqui embaixo, ó o resuminho, ó. Então quando eu tenho El Niño, a temperatura do Oceano Pacífico é mais quente. Região sul do Brasil chove mais. Norte e Nordeste mais seca, chove menos, tá? Laninha, quando eu tenho laninha, a temperatura do Oceano Pacífico é mais fria. Então eu tenho mais seca no sul do Brasil e mais chuva no norte e nordeste, tá? Resuminho aqui, ó, para guardar com carinho, tá, galera? Então, essa relação aí é importante. Bom, vamos lá. Por que que a água do Oceano Pacífico aumenta a temperatura? Os cientistas não sabem dizer por que, em determinada época do ano, os ventos alísios da região do Pacífico são mais fracos. Quando o vento alísio é mais fraco, ele não empurra essa água do mar em direção à Oceania, em direção à Ásia. E aí a água mais quente superficial acaba ficando perto da América, provocando o aumento da temperatura superficial da água do oceano, que é o El Niño. Tá? Ele levou esse nome porque, como ele foi descoberto pelos pescadores, né, do Peru e do Chile, ele era sempre acontecia perto do Natal, né? E daí o El Niño vem do Menino Jesus, né? Não do Natal. Algum tempo depois se descobriu que durante alguns períodos, os ventos alísios do Pacífico aumentavam. E quando ele aumentava, então provocava uma movimentação considerável da água superficial do oceano em direção à Ásia, em direção à Oceania. E aí existia uma coisa chamada ressurgência, né? A ressurgência das águas mais frias debaixo do oceano para a parte superior, fazendo com que a água do Oceano Pacífico ficasse mais fria do que o normal, que também vai mudar a condição climática por onde essa água passar, né? Então aí, dentro dessa ideia, acaba alterando as condições de clima, tá? O que que se espera hoje, tá? Então, o que que a ciência está nos mostrando para esse ano? E a ACAF é uma prova que gosta bastante dessas questões, né? Que aparecem de mudanças climáticas dentro do ano. A ciência está nos mostrando que a alteração da água do Oceano Pacífico, só para ter uma ideia, tá? Vou ter uma ideia do que está acontecendo. A alteração dela é em torno de 2 graus. Quando a gente tem o El Ninho, por exemplo, que a gente teve em 2024, né, que afetou o Rio Grande do Sul, as chuvas ali, a temperatura da água estava 2,1, 2,2 graus acima da média, tá? Hoje, nós já estamos com essa água acima de 4 graus da média, tá? E mais uma coisa, normalmente essa água esquenta até mais ou menos uns 15, 20 metros de profundidade. Eles estão vendo alteração na temperatura da água até 400 metros de profundidade já, tá? Então, cara, é algo assim, ó, histórico mesmo, o que está se vendo no Pacífico aí. Se confirmar e a tendência hoje já está em 90% de que o nossa primavera seja uma primavera extremamente impactada por o El Niño,
a gente tem uma condição aí para sul do Brasil de chuva muito, muito, muito acima da média. Então, ó, as prefeituras, os governos do estado, né, precisam tomar a iniciativa de bolar planos de ação para evitar esses impactos. Então, ó, desassorear rio, já preparar contingência de movimentação de pessoas para que sejam retiradas de áreas de risco, né? Então, fazer já um movimento para evitar mortes e acidentes maiores, como a gente teve recentemente por aqui, tá? Então, precisa ter essa relação. Então, El Ninho talvez seja aí uma grande pedida para a prova na relação clima. Tá? Então vai falar aí movimentação de ar, El Ninho, aquecimento da água do Pacífico, chuvas no sul, impactos, né, dessa chuva no sul. Então, alguma coisa por esse sentido aí é um pedido grande para você. Aqui um resumão então para você sobre esta relação. Fechou, galerinha? Fechamos aqui, ó. Deu o nosso tempo atrasei uns minutinhos, mas tá tudo certo, tá? Então, agradeço aí a galerinha que ficou por aqui, né? Com a gente. Uma boa noite. A Bruninha já está chegando aí, ó. Valeu, galera. Até semana que vem. Semana Já que vem, tá Santa Catarina. aqui. Oi, oi, Bruninha lindona. já tá aqui. Ah, e aí, ó. Tudo bom? Foi só para te dar Ah, uma boa noite. viu? Que bom. Galera, ó, semana que vem Santa Catarina, tá? Vamos dar um rolezinho em Santa Catarina aí para fazer umas análises de coisas sobre Santa Catarina para a gente poder ir bem para essa prova, tá bom? Beijo do bola, tchau para vocês. Até semana que vem. Bruninha, beijo, boa aula.